Fala, galera do Gestão FC. Estamos aqui para mais um episódio do podcast que fala sobre futebol. E aqui, futebol é o nosso trabalho. No oferecimento da DACAP e do Egol Sistemas, estamos para mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre uma função muito importante dentro do departamento de futebol de um clube. E eu tenho o privilégio de ter aqui um dos profissionais referências nessa área, que é o Rafael Zucon, do Curitiba. Como vai, Rafael? Tudo bem? Tudo bom, Orlando? Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma honra esse bate-papo com você aqui no Gestão FC, cara. Estou lisonjeado pelo convite. A honra é nossa. Antes da gente começar a conversar, eu quero lembrar vocês de acessar o nosso canal de cortes. Lá você consegue ver os melhores momentos de cada um dos nossos episódios. Além disso, né, as nossas redes sociais também, que estão aparecendo aqui agora para vocês. Tá bom? Rafa, e aí? Como que foi? Conta um pouco dessa tua história aí. Como que você falou, putz, eu vou entrar nessa coisa de futebol aí e vou começar a trabalhar com isso? É, Orlando, primeiro cumprimentar, né, todos os teus seguidores, teus fãs e os espectadores do podcast e agradecer e parabenizar pela iniciativa de poder, cada um dentro da sua função, cada pessoa ligada a esse esporte tão fascinante, né? Só que de uma visão um pouco diferente do que simplesmente na telinha e a gente poder levar um pouco o conhecimento da nossa função a todos. Bom, eu muito cedo eu sempre tive uma aptidão muito grande por esportes, né? Por praticar todo tipo de esporte. E, enfim, isso durante a infância isso foi crescendo em mim. Eu jogava basquete, jogava futsal, jogava handebol, tinha aptidão para praticar qualquer tipo de modalidade. E eu tinha um tio que era professor da Universidade Federal do Paraná, professor de Educação Física da Universidade Federal, meu tio Clodoaldo, professor de atletismo, e aquele tio que sempre ensina você coisas que às vezes o pai ensina para o filho, sabe? Tipo, andar de moto, pegar jacaré na praia, enfim, sempre foi Tiozão. um tiozão, um tio muito presente, né? E esse tio acabou me incentivando a fazer educação física e eu, né, tive o êxito de passar na Universidade Federal do Paraná e fazer lá o meu curso. E aí, no segundo ano, esse mesmo tio tinha um amigo muito próximo que trabalhava como diretor do Paraná Clube, diretor da parte social do clube lá na subsede do Boqueirão, que eu não sei se o Paraná Clube ainda treina lá hoje, eu acredito que sim. É. E aí havia um cargo disponível para coordenador de esportes na parte social do clube. Uhum. E, né, o salário era de R$ 300, um salário bom na época, entendeu? Bom que eu digo assim, para gente que com 17 anos pagava poucos boletos ainda, Era salário mínimo na época, né? era salário mínimo. Mas já era em real, né? Então É. isso foi em 1995, Rapaz. bastante tempo. E então ali eu comecei a trabalhar já com gestão esportiva, né? Então assim, esse meu tio, o Clodoaldo, ele teve bastante importância na minha vida, não só pela escolha da minha profissão, mas também por me iniciar num clube de futebol, né? Então lá eu iniciei minha carreira praticamente aí 27 anos atrás e aí eu fui trabalhando com a gestão esportiva do clube social, né? Uhum. E aí um outro grande cara, que era o coordenador de esportes de todo o clube, ele se chamava Josley Carvalho, o apelido dele era Duda. Esse cara foi o cara que me promoveu, me pegou para trabalhar do lado dele, já na sede da Kennedy, depois de passado um tempo. E, enfim, e a gente acabava trabalhando, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, trabalhando nas diversas modalidades esportivas que o clube promovia para os seus associados. O clube tinha um evento muito legal no meio do ano chamado Olimpíada de Inverno, que muitos associados participavam. Então você participava arbitrando, você montava tabelas, você
você coordenava jogos de baralho, você fazia de tudo, simplesmente É. de tudo. Para quem não é de Curitiba, né, o Paraná Clube tinha uma sede social, né, era um clube social gigantesco, né, e acabava promovendo muita coisa, né, dentro do clube. Quando o Paraná surgiu, o Paraná tinha cerca aí de 40, 50 mil sócios em dia, né? Uhum. E surgiu como uma potência Era o porque segundo maior clube do Brasil, se não me engano, né, em termos de clube social. tinha um punch financeiro É. muito forte e acabou investindo muito fortemente também no futebol, né? E aí Uhum. ele cresceu rapidamente. E então, E aí as Olimpíadas assim, de Inverno, né, lá, o evento de então, inverno. e aí esse coordenador, que é o Duda, esse cara foi o cara que eu queria ser muito preparador físico na época. Aham. Como eu trabalhava na subsede do Boqueirão, na parte social, eu acabava lá assistindo os treinamentos dados pelo Vanderlei Luxemburgo, pelo Carlinhos Neves, como preparador físico, lendas, né? É. E ficava ali observando, ficava anotando o treinamento que eles davam, e na minha cabeça, a minha vontade era ser preparador físico. E só que essa parte da gestão me pegou, né? Essa pessoa que era o coordenador, esse cara meio que me forjou como profissional em termos de horário de chegada, né? Vamos dizer assim, de cumprir regulamentos, de ler regras, enfim, de coordenar o todo em várias modalidades. E em 2001 o Ocimar Bolicenho, que havia sido presidente em 95, quando entrei no clube, mas eu não o conhecia ainda, ele virou superintendente do futebol do clube, já como profissional. E curiosamente, foi o seu primeiro A episódio do primeira. podcast, o qual É. tive o prazer de assistir. Né? Acaba Simar é uma sendo referência para nossa uma geração, né? referência, e para Não mim, tinha cara, acaba como começar sendo. diferente o podcast, né? Exatamente, cara. Ele acaba sendo, para mim, como um pai na profissão. Porque Uhum. eu entro na gestão dele como presidente e em 2001 ele como superintendente de futebol ele me traz para ser um coordenador operacional da categoria de base do clube, né? Uhum. Em 2001 o Paraná Clube já sofria com essa alteração da Lei Pelé, o ano de modificação, né? Onde Sim. todo atleta que era, vamos dizer assim, um ativo do Era o clube, passe, ele né? Extinguiu o exatamente passe extinguiu o passe e aquele jogador que era um ativo, uhum. ele passava a não valer nada, Uhum. e ninguém sabia muito como isso ia andar, E né? essas multas rescisórias, né? Os contratos mais extensos, ainda o Tempo pessoal de não tinha pegado contrato, a coisa ainda, né? não pegou até hoje, na verdade, né? Hoje ainda é uma dificuldade, o clube vive, né, Uhum. entre a cruz e a espada. Fala galera ligado no Gestão FC. A Dacap é uma marca de moda masculina que reúne conforto e alta qualidade, ideal para quem quer demonstrar sofisticação e um estilo exclusivo. Acesse agora a loja virtual da Dacap e também as redes sociais dessa marca e ganhe 10% de desconto utilizando o cupom GESTÃOFC. Não perde essa! Mas aí, então, em 2001, como o Ocimar me chamou para trabalhar no futebol, e eu já tinha essa noção de gestão e de organização, eu consegui centralizar toda, vamos dizer assim, dedicar todo o meu saber ali para uma modalidade só. Obviamente, haviam muitas categorias no clube Uhum. e eu acabava coordenando todas elas, mas ali realmente foi a grande escola já na parte do futebol. E quando o clube em 2007 caiu para a segunda divisão, né, jogou a Libertadores, caiu para a segunda divisão, o presidente Aurival Correia, naquela oportunidade, acabou fazendo uma limpa no departamento de futebol, demitiu muita gente e acabou me pensando da categoria de base para ser o supervisor de futebol profissional e cuidar de toda a parte de registro, toda a parte de logística e ainda acompanhar a equipe. 2007. 2008, isso, início de 2008. 2008, né? O Uhum. treinador era o Paulo Bonamigo. E aí tudo aquilo caiu no meu colo da noite para o dia. E então, assim, lidar com essa mudança foi muito difícil, porque quando eu cheguei na Vila Capanema, aí já no futebol profissional,
eu abri o computador do clube e o computador estava formatado. Não havia nenhum arquivo, não havia absolutamente nada a seguir, nenhum modelo de nada. Enfim, eu peguei o departamento do zero e acabou sendo um problema para mim naquela ocasião, mas acabou se tornando, acabou criando a identidade da minha forma de trabalho, da metodologia que eu acabei tendo que desenvolver na marra, Sim. né? Então, acabou sendo a melhor coisa para mim como profissional. E ali eu passei a desenvolver processos que até então não existiam no clube. Os funcionários mais antigos lá, né, eu perguntava, pô, como é que isso aqui funciona? Aí funcionava de uma determinada maneira que eu achava retrógrada, aí perguntava, mas por que não funciona dessa outra maneira, que é um pouco mais prática? Eu falo, não, no futebol as coisas são assim. Sempre foi assim. Isso surrava a minha cabeça, pô, futebol não pode ser assim, não pode ser assim. Enfim, aí eu fui modelando a forma de trabalho até 2012, que foi o ano que eu saí do clube, e aí eu estava no mercado de trabalho. Então, a partir daí, eu precisava saber se toda aquela metodologia, tudo aquilo que eu fiz realmente valia a pena num outro clube. Tem que validar a metodologia. Exatamente. Aí eu passei um ano praticamente sabático em 2012, trabalhei 8 meses na Zetex Esportes, que era uma empresa que gerenciava a carreira de alguns atletas e também muito ligada ao Curitiba, patrocinou o Curitiba em outras oportunidades. Me ajudou muito naquela ocasião, né? Porque eu acabei saindo do Paraná Clube, o Paraná Clube já tinha muita dificuldade financeira, então saí meio com uma mão na frente e outra atrás, com muitos salários atrasados, né? Realidade que não é diferente do que passa o clube hoje. E o Ostimar Bolicenho novamente pinta na minha vida no final de 2012 e me faz o convite para ir para Ponte Preta, do qual ele já era o diretor executivo, né? O executivo de futebol. Então, aí eu vou com ele para a Ponte, ele já estava lá, na verdade, né? Ele também faz uma reformulação no departamento de futebol, né? Muita gente antiga, ligada ao clube, pessoas que não eram dessa função de gestão, e renova o departamento de futebol, e eu chego como supervisor, e aí eu começo a aplicar minha metodologia lá, e aí eu vejo que realmente tudo dava muito certo, aonde fosse que eu estivesse, né? Em qualquer lugar que eu estivesse. E lá eu fiquei 3 anos espetaculares na Ponte, tive a oportunidade de viver anos de ouro, realmente, porque, né, que o clube não viveu mais, chegar a uma final de Copa Sul-Americana, muito difícil para uma equipe, né, do porte da Ponte, mas chegou, e chegar numa final continental não é fácil para nenhuma equipe. Não, é verdade. Tivemos a oportunidade de jogar um amistoso internacional contra o Orlando City nos Estados Unidos. Então, e tudo isso acabou sendo muito desafiante também do ponto de vista de trabalho, né? E aí, em 2015, o Mário André Mazzucco, que era, na verdade, eu comecei uma conversa com o professor Medina acabou saindo do Curitiba, o Mário André Mazzucco assumiu as funções aqui no Coxa, e o Mazzucco, a gente começou a namorar, né? A conversar sobre, olha, eu estou pensando nisso, pensando naquilo. Eu falei, cara, eu sou um profissional do clube, mas eu estou empregado, né? E eu tenho aqui obrigações a cumprir com a Ponte Preta. A partir do momento que você realmente tiver algo na tua cabeça, cara, me fale que o Campeonato Brasileiro já estava em andamento em 2015, a Ponte muito bem, né? Fez um Paulista legal, a gente fez esse amistoso em Orlando, e aí a coisa acabou dando certo. A gente fez o contato na terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2015, eu acabei saindo da Ponte Preta, clube que eu carrego no meu coração, entendeu? Onde eu e minha família fomos muito bem tratados em Campinas, e vim para o Curitiba, e cá estou já há 7 anos, né? Desde 2015, e lutando nessa função que é tão detalhada, que precisa de muita dedicação, dia e noite, né? Enfim, é mais ou menos esse um resumo do básico da minha vida. É chão. Mais de 20 anos já, né? É isso aí, são 27 anos trabalhando em clubes de futebol, né?
Antes Então, a de gente você conhece um falar pouco de uma disso. forma mais específica da função de supervisor, eu queria mandar só um recadinho, já pegar o gancho que você falou de processos, né, de controle, né, e isso é algo ainda, né, essa base de dados para você gerenciar qualquer coisa, né, para você ter um mínimo de gestão é tão difícil em qualquer entidade esportiva hoje, né, Rafa? E Uhum. o Ego Sistemas é uma empresa, né, um software de gestão onde existem sistemas para atender qualquer tipo de entidade esportiva, desde federações, ligas, clubes, escolinhas hoje, a parte de justiça desportiva, e o Ego é um dos nossos patrocinadores aqui, Rafa. E então você trabalha com gestão de atletas, contratos, competições, departamento financeiro, departamento de futebol, né? Agilizando e facilitando o dia a dia de qualquer um dos colaboradores, né, dessas entidades esportivas. O Egol já está aí há mais de 10 anos no mercado e aqui no Gestão FC, com o código Gestão FC, você consegue solicitar uma demonstração gratuita para eles e ainda recebe um desconto muito especial na licença de uso. Então, um Não, abraço para o pessoal lá do Egol que isso está é muito apoiando o legal. Eu projeto aí. também quero mandar um abraço, porque eu sou do tempo que a gente batia contrato na máquina, em É. 4 vias carbonadas, né? Uma via branca, uma amarela, uma rosa e uma verde. É E verdade. também fazia as súmulas do campeonato todas a lenha, todas digitadas. Tinha que pegar número do bid por número do bid, preencher todos os dados, e o EGO é quem gere hoje, né, É. esse sistema da federação, cara, que facilita muito a nossa vida. Ah, Então, facilita, aproveito para né? também mandar meu abraço, parabenizar todos, Obrigado. e é uma ferramenta que veio realmente nos auxiliar demais. Então, o Rafa acabou participando nos episódios aqui, ficou tão empolgado que resolveu até patrocinar o podcast, rapaz. Um abraço pro Rafa lá, Que obrigado pela bom. Abraço, confiança. Rafa. Mas a tecnologia está aí para isso, né? Para ajudar nos processos e na gestão de todo mundo, né, Rafa? Isso aí. Mas, Rafa, continuando o nosso papo, fala então o que faz um supervisor de futebol? Qual que é o dia a dia? Quais são suas rotinas? Conta um pouquinho para a gente, né? Porque eu, né, o meu entendimento é que o supervisor de futebol é uma função um pouco não é tão valorizada quanto deveria dentro do departamento de futebol, porque os caras carregam o piano, né, Rafa? Eu vejo aí quanto você e outros colegas, né, da mesma função trabalham e o quanto se esforçam, né, para facilitar a vida de todo mundo dentro desse departamento de futebol. E gostaria que você descrevesse um pouco dessa função agora. Eu vou descrever um pouco para depois falar realmente da valorização, que foi esse ponto que você tocou, Orlando, sabe? Isso não é, obviamente, uma reclamação Uhum, da minha condição, mas da condição da categoria. claro. E a gente está tendo um curso muito legal da Federação Paulista, que está Federação acontecendo Paulista, agora né? em Eu queria falar para você. 2022, Uhum. o qual estou tendo a oportunidade de ser professor e também aluno, Olha que legal. e, e a gente vê essa dificuldade de, vamos dizer assim, de remuneração pela importância Da função, da função, né? especificamente. Mas, enfim, o que faz um supervisor? Obviamente que dentro de cada clube, cada estrutura tem a sua demanda, né? Então, por exemplo, quando eu comecei no Paraná Clube no futebol profissional, eu tinha tanto a função de fazer o registro dos jogadores que chegavam, ou seja, Uhum. fazia a transferência, fazia o registro, levava o contrato na federação, registrava, pegava a carteirinha. Lembra aquela carteirinha grandona? Tinha Lembro, cor-de-rosa profissional lembro, lembro. e aquela azulzinha que era de Rapaz do amador. céu. São coisas só para quem tem Sabe, idade. parece que a gente está falando em 1970, mas a gente está falando de 10 anos atrás. Exatamente, É. exatamente. Então, tem no Paraná Clube eu fazia todas as funções que um supervisor, vamos dizer assim, é apto. Tanto a parte de registro, quanto a parte de logística, quanto a parte de rotina diária e quanto a parte de acompanhamento em loco, né? Uhum. Então, todas as viagens eu estava junto, mas tudo que era, vamos dizer assim, organizado para a viagem, eu que organizava. As rotinas diárias também, que é a programação semanal, atendimento ao atleta e os registros. E para quem faz registro hoje, onde tudo é online,
né? Naquele tempo, não tinha nada de online. Cada transferência internacional era no facsímile. Então, você passava um pedido de transferência internacional, vamos dizer assim, eu levei o Lenilson para o... Não eu levei, né? Eu trouxe o Lenilson do México como oportunidade para o Paraná Clube. Eu tinha que passar um fax para a Federação Paranaense, fazendo o pedido do atleta. A federação repassava esse fax para a CBF. A CBF repassava esse fax para a Federação Mexicana. A Federação Mexicana repassava para o clube dele no México, que devolvia a resposta e vinha. E esse era o caminho até você conseguir realizar a transferência com muita ligação. Ligação você tinha que pedir código DDI, você tinha que pedir para uma telefonista completar a ligação para você. As coisas eram muito mais difíceis. Hoje você consegue abarcar muito mais funções, mas você tem pontos de atenção que, se você não tiver, você morre como profissional, né? Por exemplo, controle de cartões amarelos. Sim. É uma coisa que parece tão básica, mas que muita gente erra, né? Transferência de atletas, registro. Então, vamos falar de uma parte de cada vez. A parte de registro, por exemplo, é uma parte que em determinado momento da temporada ela demanda muito trabalho, porque é uma série de documentos que você tem que coletar do jogador e comprovar a sua identidade, você tem que autenticar toda essa documentação, você tem que verificar a condição de jogo do atleta. Às vezes o atleta jogou numa outra competição, às vezes ele está apenado numa outra competição. Se tiver certidão, né? E se for transferência internacional, é muito mais difícil, complicado e tem uma peculiaridade, que até eu gostaria de falar, e eu usei esse case no nosso curso de supervisores. Teve um clube aqui no Paraná que fechou suas portas por conta de um erro na sua transferência internacional, que foi o J. Malucelli, né? Diferentemente da transferência nacional, quando você empresta um jogador e ele volta para você, automaticamente ele já está na sua relação, no seu bid. Sim. A transferência internacional, não. Você tem que mecanizar ela para que o atleta volte. Mesmo ele terminando o período de empréstimo, você tem que pedir o retorno. Como se fosse um novo registro, né? E foi o que não aconteceu no J. Malucelli naquela oportunidade, onde o Jetterson era atleta que estava envolvido, trabalhou comigo aqui, inclusive, no Curitiba, e o clube acabou sendo penalizado, rebaixado e fechou suas portas. Um clube de mercado de trabalho importantíssimo para todos nós, profissionais do futebol, né? Tocado pelo Uma pena, né? Uma pena, um clube super enxuto, né? Revelou excelentes profissionais, né? Eu tenho profissionais que trabalham hoje comigo aqui, que trabalharam no J. Malucelli, e era um mercado de trabalho para todos nós. Então, essa parte de registro é uma parte tão detalhada, que merece tanta atenção, e que pode causar um impacto gigantesco, né? Como é o exemplo que você está dando. Você começa a verificar que, se você puder dissociar a função de supervisor em um supervisor de registros, um supervisor de logística, faça isso. Porque essa parte de registro, ela demanda uma atenção muito grande, e um atleta irregular, como aconteceu na Portuguesa também, né? Um atleta que havia sido julgado, Everton, foi julgado, foi apenado, e o clube colocou ele para jogar no dia seguinte, e o clube foi rebaixado, e hoje a Portuguesa sofre muito desde que isso aconteceu em 2013. Guto Ferreira, que hoje é o treinador do Curitiba, era o treinador naquela oportunidade da Portuguesa. Enfim, então, essa parte de registro demanda um cuidado especial, e aí, vamos dizer assim, o carro-chefe, talvez, do supervisor sejam as demandas do dia a dia, né? Além da programação semanal, que parece algo simples de se fazer, que é você colocar os treinamentos dentro de uma grade, e, enfim... Com o nosso calendário não tem como ser simples isso, né? Exatamente. Você precisa fazer, vamos dizer assim, você faz o papel de costureiro, porque você tem que trabalhar na interdisciplinaridade do clube, para contentar todas as áreas. Então, assim, a área técnica tem uma necessidade, a preparação física tem outra, a fisiologia tem outra, o departamento médico tem outra necessidade, e aí você tem as viagens e os jogos em casa que vão se encaixar dentro dessa demanda semanal, né, que a gente chama aqui de microciclo.
Deve ter pouco conflito, né, nessas É aí que questões, tá, né? Fisiologia você pedindo uma coisa, outra área pedindo outra. exatamente, exatamente. Uhum, Por exemplo, hoje o Guto quer fazer um vídeo antes do treino, mas isso uhum, impacta no pré-treino da preparação física. Então, sim. você avisar todo mundo de uma forma polida, em que todos fiquem satisfeitos, é o papel do supervisor. Essa Alinhamento de demanda comunicação, diária né? de Uhum, alinhar a comunicação entre a comissão técnica e também as demandas dos atletas leva uhum, muito tempo. Muito uhum, tempo porque, assim, o atleta, ele geralmente, ele não tem discernimento da demanda que ele precisa e o horário que ele precisa. Então, daqui a pouco, o cara está te ligando 11 horas da noite perguntando onde é que ele pode jantar em Curitiba, porque o cara não conhece nada. Enfim, a tecnologia ajuda muito hoje em dia, né, com aplicativos, mas o atleta, quando ele está fora do seu domicílio, está numa sim, cidade diferente, ele sente muito essa dependência. sim. E aí o Curitiba, ele tem um departamento especializado nisso, sabe, Orlando? E isso Dá tem apoio, né? ajudado, Que é um legal. departamento de apoio ao atleta, de conforto ao atleta. Desde a Uhum, chegada dele, é, com inserções com a família do atleta, a gente tem uma pessoa aqui especializada para isso, que é a Rose, o Flamengo já tentou levar ela, não conseguiu, graças a Deus, né? E o Felipe, que trabalha comigo, nós três trabalhamos desde o primeiro contato com o jogador, a partir do momento que a contratação é fechada, até a chegada dele, ajuda na questão de moradia, fazer um ajuda na host questão mesmo para eles. de vinda da família. Uhum. Essa pessoa que é a Rose é uma psicopedagoga de muita habilidade, muito tempo no futebol, então ela conversa com as esposas, Um cria um abraço para a laço, Rose. isso, ela cria um laço muito grande entre a família e o clube. E isso é Que importante legal, no cara. nosso dia a dia, porque o atleta acaba focando Sim. realmente no que é importante. Então, a gente acaba resolvendo problemas na Polícia Federal, se um jogador é estrangeiro, ou se tem que tirar um passaporte, tirando um documento, atualizando um documento de identidade. A gente, né, tem pessoas que a gente conhece no Detran que a gente pode facilitar e dentro de uma legalidade, agilizar o processo do atleta tirar carteira, porque a maioria chega aqui É, a sem gente tá falando de, habilitação. de molecada também, né, Rafa? Isso é importante ressaltar, né? A maioria são jovens, né? E a gente, quando é jovem, você vai morar fora, vai morar em outro lugar, você se bate um pouco, né? Você imagina esses caras com a rotina que tem. Exatamente. Muitos deles acabam vindo de uma situação familiar Uhum, difícil, né, Orlando? Então, uhum, esses caras sofrem importante. muito durante a sua infância e adolescência, tendo uma expectativa da família de que ele realmente se torne um Uhum, jogador profissional. E aí, quando ele uhum, chega e o mundo se abre para ele, não só na parte é, financeira, mas também, hoje nos aplicativos é muito fácil qualquer oportunidades, né? pessoa fazer Uhum, contato com qualquer pessoa. é, A gente tem que ajudar a conduzir isso. Obviamente, poxa. aqui não é, eu não trabalho na categoria de base, cada um é profissional, adulto e cuida da sua vida. Uhum, Mas você cortar arestas e facilitar um pouco a vida do atleta para que ele realmente se concentre só no que é importante, é o treinamento, é o papel não só do não, supervisor, que como dessas papel pessoas que importante, cara. trabalham junto. Uhum, que papel importante. Muito legal o que você está E falando, viu? É, isso toma muito tempo, essa rotina diária, ela não para, né? Ela não Uhum, para. Por exemplo, o capitão do time ontem, o William Farias, ela falou, pô, Zupo, eu tenho o resquício do fundo de garantia, você me ajuda no contato com a Caixa Econômica? Você vai lá e tenta facilitar, porque se você botar o cara na fila, ele não vai conseguir resolver. sim, E assim, além de ele estar treinando, ele tem que estar descansando. sim. Então, assim, não é mastigar e pegar o atleta no colo, é realmente fazer algo que seja importante para ele, para que ele concentre o tempo dele no que é fundamental para a No sua carreira, desempenho mesmo, né? no desempenho. Então, a gente vai lá, fala com o gerente da Caixa que a gente conhece. E essas demandas, elas aparecem todos os dias, né? E a gente procura dar uma atenção personalizada para cada jogador, porque a gente sabe que isso faz uma diferença grande, né? Não só no dia a dia do cara, mas no carinho do jogador para com o clube, para que quando ele Uhum, saia daqui, ele fala, puxa vida, eu vi inclusive um podcast do Kleber Gladiador esses dias, ele falando do Curitiba, sabe? uhum, E eu escutei com muito orgulho o que ele falou. Ele falou, cara, o Curitiba é um clube sensacional para se jogar, uma cidade legal, uma torcida espetacular. Você vai naquela Mauá, você chega lá, um monte de gente,
o estádio sempre cheio. Então, esse feedback do atleta, quando sai principalmente, né? e a gente encontra em outras partidas e vem nos abraçar e fala, pô, que saudade do pessoal do Curitiba, né, que saudade do pessoal lá do CT, que trata a gente com carinho. Isso é recompensador. E é uma das funções nossas. E aí tem a outra função, que é a questão das viagens, que é extremamente delicada, né, Orlando? Esse é rabo de foguete, né? Então, esse é rabo de foguete. A gente tem, dentro da minha metodologia, eu tenho mais ou menos 85 tarefas para fazer numa viagem, entendeu? Desde o planejamento até a execução e a conclusão, que seria o pós, né? Que é dar retorno para o hotel, é você checar todos os documentos de notas e gastos. Então, assim, é um processo muito, vamos dizer assim, detalhado, que envolve muita gente do clube, porque você precisa saber quem vai viajar, você precisa saber qual a necessidade de insumos, você precisa saber Quantas aonde você está pessoas, indo. em média, são envolvidas numa viagem? Só para o pessoal entender, Rafa. 43. 43. Então, você está organizando a viagem de 43 pessoas. E você Importante fica responsável por eles, né? Na Sim. verdade, você perdeu uma conexão aérea, você aconteceu alguma coisa numa viagem rodoviária, você está ali como o país do tamanho do nosso, né? Que é um continente. Né? Ano passado a gente, por exemplo, jogou em Pelotas, 3 dias depois a gente jogou contra o CSA em Maceió. Nós cruzamos o continente praticamente para jogar 3 dias depois, dentro da malha aérea que nos é disponibilizada com uma pandemia. Sim. Então, são os desafios que o supervisor encontra, né? Planejar tudo isso, deixar todo mundo ciente do que vai acontecer e fazer com que isso aconteça sem barulho, de forma silenciosa, e todo mundo caminhe para o mesmo lado, vamos dizer assim, sem ser invasivo e sendo direto e assertivo, é bem difícil, né? Sim. E você pode, obviamente, fazer uma viagem nas coxas, sem perguntar para as pessoas locais onde é que você está indo, que hotel você está indo, qual é o percurso entre hotel, estádio e aeroporto, como você pode fazer algo estudado e minimizar a possibilidade de um erro. Porque o erro ele vai acontecer. Tem coisas que acontecem que estão fora do seu controle. Mas quanto mais coisas você tiver sob controle, menor a chance de ter erro. E não é só a questão da viagem em si, né, Rafa? Você estava falando agora o quão importante é um descanso para um atleta e tudo, porque se você faz uma viagem longa e você tem 3 dias depois um outro jogo para fazer, né, você tem que levar tudo isso em consideração para montar a melhor logística possível, né? Exatamente. E há coisas que o torcedor não tem conhecimento. Sim. Né? Por exemplo, você realiza um treino e você tem os atletas convocados para aquela viagem. Você tem que estar exatamente com as camisas personalizadas daqueles atletas dentro do seu case de material. A gente viaja com mais ou menos 1,5 toneladas de material. Olha só. Cada viagem que a gente faz é muita coisa. É coisa, né? Né? Vou até enviar imagens para vocês, né, disso, para vocês terem ideia do volume de material que a gente transporta no aeroporto. Você tem as conexões aéreas, você tem a chegada, geralmente casada com uma alimentação, e lá precisa estar tudo pronto, e você tem que ter certeza que está tudo bem, que tudo aquilo que foi pedido pela nutricionista vai ser atendido na tua chegada. Você tem uma programação a seguir a partir do momento que você chega, mas às vezes sua chegada é atrasada e você tem que realocar todas esses momentos, né? Readequar a programação. Então, tudo isso é algo muito fino e que você tem que estar ligado 100% do tempo, porque para algo sair do script é muito fácil, e acontece em muitas ocasiões. Mas é muito legal você estar falando tudo isso, né? Porque é bem o que a gente estava conversando. Às vezes a pessoa acha, não, só entra no avião, chega lá, viaja, joga e tá tudo certo, né? Olha o que tem por trás de tudo isso, né? E o suporte importantíssimo que o supervisor dá para toda a equipe, comissão, enfim.
E de algumas peculiaridades que são legais para que o teu público saiba, né, Orlando? Você, por exemplo, você não pode chegar num hotel e colocar cada um num quarto de forma aleatória, né? A gente procura hotéis em que todos os atletas permaneçam no mesmo andar. Uhum. Por exemplo, a distribuição dos quartos, a numeração dos quartos, ela é muito importante porque a gente tem passagem de médico, várias oportunidades no dia, perguntando se algum atleta precisa de um medicamento, se está se sentindo bem, se necessita algo. A gente tem uma distribuição de suplementação Sim. baseada na disposição dos quartos onde os atletas estão hospedados. A gente tem um sistema de segurança todo interligado, porque sempre tem, né, em determinada oportunidade, aquele atleta que quer Tem dar que uma cuidar dos escapada guri. para um outro andar, e isso acontece, já aconteceu várias vezes, só que comigo eles têm vida dura, né? Hoje a gente O tem Rafa é câmera em linha todo dura. lugar, hoje tem câmera em todo lugar e a gente pega mesmo. Então, assim, é uma série de coisas que estão envolvidas nessa disposição dentro de um hotel, né? Você não está num andar tão baixo, onde tem muito ruído da rua, né? Você está num andar mais alto, você poder fazer as refeições em local privado, porque, infelizmente, tem torcedores e torcedores que não sabem se portar. Às vezes um torcedor rival quer tirar um sarrinho, quer tirar uma casquinha, e a gente sabe que em inúmeras ocasiões já tiveram quebra-quebra em restaurante, em hotel, por conta desse tipo de coisa, né? O torcedor não saber o É seu uma limite. realidade mesmo isso. É uma realidade, e já aconteceu. Uhum. Muito, né? Muito. Em outros clubes e também comigo no Felizmente, né? Curitiba. Uhum. E, enfim, são pequenos detalhes o qual a gente tem que cuidar e fazer com que eles realmente aconteçam para que você tenha o mínimo de dor de cabeça possível. Agora, tem coisas que fogem do seu controle. Por exemplo, um voo não pousar em determinado aeroporto. Você não pode controlar o tempo, né? Sim. A chuva, o vento, a neblina. Então, N oportunidades a gente já teve que ou retornar o voo para Curitiba ou pousar num aeroporto que não era o aeroporto de destino, e aí você tem que adaptar toda a sua programação e mudar, né? Você tem, às vezes, foguetório da torcida adversária, dependendo da cidade que você está. Tem cidades que são clássicas de fazer isso, né? Em decisões, isso geralmente acontece, né? Mas, por exemplo, Criciúma é uma cidade que a torcida gosta muito de soltar foguete. Tem localidades que Londrina, o pessoal gosta bastante. Então, assim, A turma do interior é animada, eles gostam de foguete, por causa disso, não tem nada a ver com você pode controlar o foguetório? Não, você não pode controlar. Não. Mas você pode fazer com que a polícia Sim. faça uma ronda ostensiva perto do hotel. Para isso você precisa de contato, você precisa de pessoas. E o fundamental para o desenvolvimento da nossa função, Orlando, é contato com pessoas. É você ter amigos para a hora mais difícil. É aquele cara que vai te estender a mão para um campo que você não estava programado treinar e vai ter que treinar. O cara que te disponibiliza um veículo caso aconteça algo com o seu. Uma informação importante que um amigo possa lhe dar. Então, a nossa carreira ela gira muito em torno do network. Você já teve que, por exemplo, na metade do caminho, estava fazendo uma ponte lá, ó, não vai sair o voo hoje, vai sair amanhã. Teve que sair correndo atrás de hotel, esse tipo de coisa, para ficar no meio do caminho, para alojar todo mundo? Muito. Em determinada, naquela, vamos dizer assim, naquela aventura nossa na Copa Sul-Americana de 2013, onde o Jorginho era o treinador, lá na Ponte Preta, a gente estava indo disputar as oitavas de final contra o Deportivo Pasto. E São Juan de Pasto, a cidade onde a gente ia jogar, a gente já tinha feito o primeiro jogo em Campinas, tinha ganhado de 2-0, e a gente ia para São Juan de Pasto, chegando em Bogotá num dia, voando no outro dia para São Juan de Pasto e jogando no outro dia, né? 2 dias de antecedência. Quando nós fomos fazer o voo entre Bogotá e São Juan de Pasto, São Juan de Pasto fica no meio de montanhas, e o aeroporto ele só opera visualmente, ele não opera por instrumentos. Ou seja, se o piloto não enxergar a pista, ele não pousa. E foi o que aconteceu. E, coincidentemente, nesse aeroporto,
o piloto tinha que fazer uma manobra diferente, que é uma manobra de mergulho, que a maioria dos passageiros não estão acostumados, mas o pessoal de lá estava, mas a gente não. Uhum. E aquilo se tornou um drama para a gente, porque o piloto não achava aeroporto, daqui a pouco ele anuncia que o combustível está acabando, e vai fazer a última tentativa, ele dá um mergulho, para quem está no avião parece que o avião está caindo, uma gritaria dentro da aeronave, os delegados da Conmebol, inclusive, estavam junto com a gente nesse voo, quem ia atuar no jogo, e a gente não consegue pousar na cidade. Na véspera do jogo, a gente vai para Cali, que é a cidade mais próxima, reabastece e volta para Bogotá, porque daí já é de noite e não tem como pousar em São Juan de Passo, que é só de dia. E para achar um hotel em Bogotá, daí? Então, aí você tem que ter os contatos na mão e ser rápido. Você tem que ter toda hora o telefone com um pacote bom de dados para que você possa ativar as pessoas necessárias para que você possa retornar ao hotel. Então, a gente retornou para o hotel que a gente estava. Obviamente, os quartos já estavam fechados, a gente não tinha alimentação prevista. Então, uma série de coisas aconteceram para que a gente fizesse a tentativa de pouso na cidade no dia do jogo, né? E o Jorginho ficou muito nervoso nessa oportunidade, né? Isso foi muito difícil de administrar internamente, mas era algo que a gente não tinha como conter. E aí a gente viajou no outro dia bem cedo, teve que abordar cedo os atletas, né? Nossa comissão técnica ficou muito insatisfeita com a situação, mas enfim, ele estava em outro país e tinha que trabalhar com o que a gente tinha na mão, né? Sim. A gente não tinha capacidade para um voo charter, né? Que o pessoal fala que é o voo fretado. A gente tinha que ir no voo de carreira. Então, assim, ou você ia muito próximo ao jogo, ou você ia mais cedo, né? E fomos mais cedo, fomos no dia do jogo, acabamos perdendo o jogo por 1-0 só, como a gente tinha ganhado o primeiro por 2-0, a gente acabou se classificando, tomando um sufoco, porque lá eram 2.700 metros de altitude, não é uma altitude tão grande, mas o atleta já sofre um pouco. Já dá E diferença, ali né? nos classificamos para pegar o Vélez na etapa seguinte, que era as quartas de final. Então, esse é um case em que a gente teve que providenciar coisas que não estavam Manter a nem na nossa cabeça fria e cabeça. desenrolar a coisa, né, Rafa? Com Desenrolar. agilidade. E aí existem receptivos locais que também nos auxiliam muito. Por isso que eu falo do network, entendeu? Uhum. Às vezes você trabalhar com pessoas especializadas sai um pouco mais caro, mas te compensa quando você realmente precisa. E nesse caso, o meu receptivo lá, que era a Offside, que é uma empresa grande que atua no Brasil, ele atuou de forma decisiva para que a gente tivesse o menor impacto possível referente ao jogo que aconteceria no dia seguinte. Então, nós voltamos para Bogotá, não conseguimos treinar, fizemos um treinamento no hotel e fomos no dia seguinte, no dia do jogo, já para São Juan de Pasto, né? E essas coisas acontecem, já aconteceu aqui no Brasil também, de você estar programado um jogo de Copa do Brasil junto com o campeonato estadual e não pousar em Curitiba e ter um outro voo esperando para você viajar para Cascavel para jogar o campeonato estadual e você ficar pelo meio do caminho. E aí você tem que adaptar tudo e vamos dizer assim, essa calma, mas a agilidade para resolver de uma forma rápida é fundamental, entendeu? Que função importante, hein, cara? Por isso que daí eu vou naquela tua colocação inicial, Orlando, que é uma função muito desvalorizada pela importância. Sim. Né? Além de tudo, Concordo. você tem esse controle de cartões amarelos, essa questão de condição de jogo do jogador, que a gente tem muita gente se estrepando no famoso artigo 214 do CBJD, Sim. né? Uhum. E graças a Deus comigo nunca aconteceu, porque a gente tem um lema na supervisão que chama-se double check, sempre cheque tudo 2 vezes. Então você fez o processo, checa novamente. Você está fazendo o controle de cartões, passa outra pessoa do clube fazer em paralelo, não passa a responsabilidade para ela, mas você acaba cruzando os dados. A gente faz em 3 pessoas aqui no Curitiba, a responsabilidade é minha. Se um dia você ouvir falar que jogou algum jogador irregular no Curitiba por conta de cartões, você pode falar, o penalizado serei eu, entendeu? Porque eu sou responsável por essa área. Mas eu tenho outras pessoas junto e a cada X rodadas eu pego todas as súmulas e faço todo o controle novamente, olhando súmula por súmula, detalhe por detalhe, para que
a gente não tenha nenhuma surpresa desagradável de última hora. Ô, Rafa, e por que que a função de supervisor não é tão valorizada quanto deveria? Olha, na verdade, Orlando, eu acho que na Estou maioria falando de um dos modo clubes, geral, né? sim. Né? Eu sei, por exemplo, da importância e do reconhecimento que você tem no Curitiba, por exemplo. Mas você vê em outros clubes que não é assim, né? Eu me sinto privilegiado, né? É. Curitiba reconhece muito a função, sabe da importância e me dá muita estrutura, apesar de eu ser Uhum. praticamente sozinho, fazer todas as etapas do processo sozinho, né? Eu tenho um auxiliar comigo, que é o Felipe, que trabalha para o clube inteiro, então ele não só me auxilia, mas auxilia todo o Curitiba. Mas o clube me dá estrutura. Então, assim, eu posso escolher os melhores. O clube entende o que é importante para o jogador, sabe que um hotel de melhor qualidade vai te dar comida de melhor qualidade e Uhum. você tem, de repente, a oportunidade de não ter o dissabor de ter alguma intoxicação alimentar ou algum hotel que não atenda às suas demandas. O Curitiba entende isso referente ao seu grupo. Mas, voltando da gênese da sua questão, o supervisor sempre, eu acho que ele foi desvalorizado por sempre pegar qualquer pessoa para fazer esse tipo de função no Não início ser alguém especializado mesmo. não ser alguém especializado, não ser um administrador, não ser um professor, ou ser uma Uhum. pessoa sem metodologia, simplesmente colocar alguém ali. Uhum. Em clubes que eu trabalhei, isso acontecia. Um ex-atleta que estava encostado, que o clube colocava o cara lá para fazer registro ou para fazer viagens. E a pessoa faz de qualquer jeito. Uhum. Então, acabou, eu acho que essa valorização ela está vindo agora, né? Como eu comentei contigo, a Federação Paulista de Futebol ela é pioneira no primeiro curso de supervisores E de muito futebol no legal a iniciativa Brasil. mesmo. São Uhum. 80 alunos e alunas participando, né, desse curso e assim tem gente muito boa. A gente tem palestrantes do Atlético Mineiro, Henrique Diamond, que é um menino prodígio da supervisão aí, né, que vem com tudo, e eu acabei aprendendo muito com ele também. Então, a gente nessa troca, né, o Wagner do Red Uhum. Bull, o Diogo dos Santos, o pessoal da Federação Paulista, o pessoal do Palmeiras. Então, até o supervisor da seleção brasileira também, né, já deu uma palestra no curso. Então, o Wagner, o Luiz Wagner. Então, a gente ali tem a oportunidade de não só trocar as experiências, mas como aprender novos métodos de fazer o que a gente já faz. E eu estou aprendendo muito com isso. Então, eu acho que essa revalorização da função, eu acho que ela vai acabar vindo mais cedo ou mais tarde. Eu acho que isso está começando a acontecer. Agora, no Brasil, a gente tem vários níveis de clubes também. Então, Uhum. não dá para você exigir que um clube de Série D pague um valor grande pela função, porque não vai conseguir pagar, né? Sim, O sim. futebol ele é muito difícil no Brasil, principalmente nas divisões de baixo. O que o torcedor vê é só aquela pontinha do iceberg, É, né? eu sou Quando muito fala, crítico disso. eu Uhum. também sou, porque o torcedor às vezes critica demais o jogador, mas Uhum. não sabe que 80% dos jogadores de futebol ganham até 2 salários mínimos. É 80% mais, dos é jogadores mais até. profissionais. Uhum. 18% estão desempregados. E Sim. 2% são aqueles lá da pontinha da Uhum. montanha que ganham acima de 2 salários mínimos e estão nos principais clubes. E as pessoas esquecem que tem futebol no interior do Paraná, segunda, terceira divisão, no Tocantins, no Amazonas, em Roraima, em Rondônia. Todos esses estados têm clubes de futebol e pessoas que estão ali sendo operários da bola, tentando acertar numa loteria, né? Só que o que aparece Exatamente. na televisão, por uma questão É. comercial, não é isso, né? Não, São os não é grandes o clubes. futebol brasileiro de verdade mesmo, né? São as exceções que aparecem. Então, se esses clubes não conseguem nem ter estrutura para os seus jogadores, quiçá para o supervisor de Sim, futebol, sim. né? E aí uma pessoa acaba fazendo tudo vamos dizer assim, no volume que ela acaba recebendo. E, infelizmente, sem metodologia, você não consegue desenvolver a função. Você acha que essa regulamentação dos executivos de futebol que está para sair aí pode ajudar também os supervisores
a serem um pouco mais, né, também reconhecidos, porque você trabalhar dentro de profissões não regulamentadas não é muito fácil, né? Você acaba, inclusive dentro de um processo seletivo, é o que você acabou de dizer, vai qualquer um, né, para a função. E a partir do momento que você tem uma profissão regulamentada, que você pode trazer alguém especializado, obviamente que você valoriza essa função de alguma forma. Você acha Olha, que pode ajudar? eu participo dessas lutas desde o meu tempo de acadêmico, Orlando, Você está né? na Bex também, Quando né? isso, estou na Uhum. diretoria da ABEX, que é a Associação Brasileira dos Executivos de Futebol. Mas assim, desde quando eu militava como aluno de universidade federal e tinha meu ensino pago pelo contribuinte, a educação física ela não era reconhecida como profissão. Então veio a lei de diretrizes e bases e foi uma luta de todos para que a educação, o professor de educação física fosse reconhecido como profissional. E aí criou-se o sistema Confef e CREF, né? Uhum. E hoje a gente tem, vamos dizer aí, uma supervisão e regras a ser seguidas, onde os profissionais realmente podem trabalhar. Existia muita gente técnica naquela área, ou gente que tinha aptidão, que ensinava, mas sem metodologia didática para isso. Hoje a gente está amparado, né? Hoje nós temos um conselho que nos ampara. Mesma coisa vem na questão dos executivos. Quando a gente fala em profissionalização e reconhecimento da função, quando se fala executivo, o supervisor de futebol está incluso nessas funções, né? A Associação Brasileira dos Executivos ela tem participado diretamente no Congresso Nacional, com vários deputados trabalhando no texto de lei, e agora está havendo reconhecimento, mas há 4 funções que atendem esse cargo de executivo, que é o próprio executivo, né, o Uhum. chefe máximo de qualquer departamento de futebol, o gerente de futebol profissional, o Certo. coordenador de futebol de base, ou gerente de base, e o supervisor de futebol profissional. Então, Poxa, que legal. todos esses 4 são executivos de futebol. Então, a Uhum. gente vai acabar certamente se beneficiando por isso, porque vai ter uma obrigatoriedade dos clubes, não sei em que séries, obviamente, esse início, como isso vai funcionar, mas de que tenha um profissional referência e aí eu acho que o futebol pode se desenvolver muito mais, né? Muitas novidades, a gente tem a SAF, que também é uma novidade, então eu acho que o futebol brasileiro, às vezes a gente critica um pouco a organização, o futebol brasileiro é uma várzea, porque é CBF, porque é federação, cara, a gente está no céu e não sabe, né? É, Se a gente olhar um pouquinho para o lado, para a Argentina, para o Uruguai, os jogadores estão vindo para o Brasil, porque sim. é o futebol que tem se desenvolvido e tem mantido um nível não só de comprometimento salarial e enfim, de estrutura também, né? É. O futebol brasileiro tem se desenvolvido muito, melhorado as suas praças esportivas, melhorado a sua condição técnica, melhorado a sua organização. Então, eu acho que a gente está no caminho certo com É. essas ações. Dá para melhorar muito ainda, né, Rafa? Mas nunca foi tão organizado, né? A gente que Nunca é foi lá tão de organizado. trás, né? Que a gente tá falando de coisa de 10 anos atrás aqui, que parecia que nós estávamos falando de 1970, igual eu falei, né? E aí, Exatamente, é, exatamente. o movimento tem sido, né, contínuo. A Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo, em 2014, que foi o último ano onde os campos eles não eram medida padrão. Mas você jogava no Couto Pereira com 105 por 68, e depois você ia jogar lá em São Luís do Maranhão contra a Bolívia querida, né? É, Sampaio. Contra o Sampaio Corrêa, num campo com as medidas máximas, com gramado dessa altura. Então, Uhum. assim, as equipes se beneficiavam demais da maneira em que dispunham sua praça desportiva, e hoje isso não existe mais. Hoje você tem que ter Uma trabalho, tem que ter padronização, né? condições, Uhum. padronização. Então, isso tem facilitado muito o desenvolvimento do esporte, né? E eu acho que com essas leis novas, com a incorporação de um, de um executivo, né, dentro das suas funções profissional no clube, com as SAFs, onde os clubes vão enxugar um pouco essa estrutura estatutária, né, que vem de muito tempo,
eu acho que a gente está num caminho correto para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Falta um pouco, talvez, na parte técnica, né, onde nosso jogo ainda é muito parado, mas é uma questão técnica que eu não tenho tanta autoridade. Mas como telespectador, cada vez que um goleiro faz uma defesa, ficar 3 minutos no chão, isso me dói como produto, né? E É, quando você assiste um campeonato inglês, lógico que nós falando do campeonato inglês, você está falando da principal liga do mundo, mas parece um outro jogo. Então a gente sim. precisa jogar mais o jogo. Eu tenho muitos árbitros também que são amigos e hoje Reclamar menos, né? trabalhar como É, árbitro é um inferno, cara, porque é. a cada falta, a cada marcação é um bolo de pessoas em cima gritando, xingando e falando e, Tá cada e vez a pior, né, gente cara? está cada vez pior e a gente precisa normatizar Uhum, isso, né? O uhum, jogador cai, faz cera, uhum. o jogo não anda, o jogo se amarra. Então, quando a gente achar o time para que isso se desenvolva melhor dentro das 4 linhas, eu acho que a gente definitivamente decola como esporte preferido nacionalmente. Excelente, Rafa. O Rafa, e para aquele moleque, você começou com que idade mesmo? Que você foi lá no Paraná? E aí você, 17 anos. 17. Aquele 17 moleque que está anos. assistindo ou ouvindo o podcast agora, fala, pô, que legal essa função de supervisor de futebol, quero começar a trabalhar com isso. Qual que é o conselho que você dá para essa pessoa? Olha, inicialmente, eu acho que você precisa estudar, né? Como qualquer profissão. Claro. Então, você não vai ser supervisor simplesmente não estudando ou não sendo formado em nada ou não tendo noção de didática, noções metodológicas de organização. Então, independente do curso que você faça, seja, né, os profissionais de futebol na sua gestão, eles estão mais ligados à administração e à educação física. A minha formação é educação física. E na educação física, você tem determinadas matérias ligadas à área de gestão. Então, a minha dica seria: faça educação física porque você vai estar no meio esportivo, né? Estar no meio esportivo facilita para que você tenha contato com instituições esportivas. E aí você possa começar a trabalhar na gestão esportiva, seja como auxiliar, como um assistente, né? Ou como uma pessoa trabalhando num evento pontual, enfim, iniciar dentro da educação física, acho que facilita muito para você já estar no meio esportivo. Então, Uhum. essa seria a minha dica. Se você pensa em trabalhar no futebol, e aí seja em qual área né, que você seja afim ou deseja ou sonhe, comece pela educação física, porque se você não for um supervisor, você vai poder ser um preparador físico, ou você vai poder ser um auxiliar técnico, vai poder ser um treinador, vai poder ser um fisioterapeuta, um fisiologista. A gente tem muitas áreas ligadas à educação física que não especificamente dentro da gestão, mas ligadas ao futebol. Legal. Rafa, deixa eu dar mais um recado aqui agora. Bom, você mora aqui em Curitiba, você sabe que o animal de estimação aqui de Curitiba é a capivara, né, meu irmão? Capivara, capivara. Capivara. E a Dacap, que é uma marca de moda masculina, patrocinadora aqui do podcast, tem, né, inúmeros produtos que com conforto, sofisticação, qualidade, produto bom mesmo, viu, Rafa, para a gente trabalhar aí, a gente dia a dia aí nosso. E assim, né, sendo nossa patrocinadora, a Dacap, a gente tem um cupomzinho de desconto Gestão FC, onde você tem 10% de desconto na loja online da Dacap, qualquer produto. Só para você entrar, o Leandro está colocando aqui, né, o site da Dacap. Eu vou E, lá. opa, mais do que tudo, meu querido, todos os convidados aqui do Gestão FC ganham um brinde, né, um produto exclusivo da Dacap. E você Puxa já vai ter o vida, seu, meu querido. que maravilha. Faço questão de utilizar, principalmente sendo um produto local, né? A É, gente, depois de uma pandemia onde vamos dizer assim, os grandes produtores locais, seja do que for, sofreram demais, a gente poder investir numa marca daqui é, é muito satisfatório, né? Muito satisfatório e sigam firme aí o pessoal da DACAP. é. Vai ser uma honra poder receber esse brinde. É isso aí. Abraço para o Renato. Muito obrigado pela confiança lá, pro pessoal do DACAP. Rafa,
Para a gente finalizar, né? A gente já está aí na conversa, na resenha, e dá para a gente ficar aqui também mais 1 hora, 2 horas conversando, que rende Sem a conversa, dúvida, vai tá? embora. Cara, foi excelente a conversa até agora, excelente. Mas eu tô perguntando para a galera aqui sobre, né, Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo é agora em novembro, falta pouquinho. Você, como torcedor da seleção brasileira, o que você acha? Aonde a gente vai chegar nessa Copa do Mundo aí? Olha, Orlando, eu tenho uma visão crítica na questão da gestão do grupo do selecionado brasileiro. Eu tenho amigos que trabalham lá Uhum, e pessoas que trabalharam em Copas anteriores me relataram que existe uma dificuldade em você manter aquele foco e aquele clima profissional. Não que o jogador não seja profissional, por favor, mas um atleta, quando ele vai jogar na Europa, ele praticamente vira europeu. É assim com a gente também. Quem já viajou para fora sabe, você vai viajar para a sim. França, para a Espanha, qualquer lugar para a Europa, para os Estados Unidos, você se insere dentro das normas do país que você está viajando Cultura, e né? age Uhum, como um cidadão dentro da cultura deles. Para que quando a uhum. gente volta para cá, a gente volta a ser brasileiro e a ter manias que, para o desporto de alto rendimento, talvez não sejam as melhores, principalmente Mais numa adequadas. competição tão Uhum, importante quanto a Copa do Mundo. uhum. Então, eu vejo que se a seleção brasileira estruturalmente tiver o foco na competição, não, não se preocupar com torcedores no treino ou clima de festa, ou se preocupar realmente com a parte desportiva, a gente tem tudo para chegar longe na Copa do Mundo. Mas a gente sabe que o futebol ele é multifatorial, ele depende de N coisas, né? A gente não sabe o que aconteceria na Copa do Brasil, foi aqui realizado no Brasil, se o Neymar não tivesse saído lesionado, por exemplo. Ele era um Sim, atleta referência. sim. Aconteceu e a gente tomou o 7-1 da Alemanha. E, mas eu vejo um grupo muito forte, atletas muito bons em seus clubes, mas o desafio é juntá-los e fazer com que todos remem para o mesmo lado e tenham o foco em levantar o hexacampeonato, entendeu? Essa talvez seja a grande questão e a dificuldade do Tite administrar junto com as outras pessoas que fazem parte desse grupo que toca o selecionado brasileiro. Fora esses fatores de distração, né, que você mencionou, mas o Qatar lá deu uma facilitada na vida dos supervisores, hein? Porque a logística lá é boa, né? Pois é, pô, eu tenho um grande amigo que está lá, o André Fornaziero, que foi muito tempo Conheço, André. fisiologista do Atlético Uhum, Paranaense, também trabalhou comigo no Paraná Clube. Ele está num isso. grande centro desportivo no Catar e ele fala que assim os estádios, no visual você consegue às vezes ver 4 estádios ao mesmo tempo, dependendo de onde você está, Cara. né? De tão próximo, né? Uhum, São arenas, obviamente, multiuso, ou que vão ser desmontadas depois, mas, enfim, você está num espaço bem pequeno, né? Com todas as praças desportivas ali, e os deslocamentos não serão um problema nessa Copa, como uhum. foi na Rússia, como foi no É, Brasil, como são quando os países são maiores. Mas, enfim, vai ser um desafio também pela questão do clima, né? Então, é. vamos acompanhar. A Copa do Mundo Isso aí, realmente é uma aura diferente, é algo que a gente espera ansiosamente sempre de 4 em 4 anos. isso aí. Rafa, foi uma aula que você deu aqui, professor Rafael Zucon. Uma aula Puxa vida, sobre a Orlando. função. Que orgulho pro podcast ter tido essa conversa aqui e a forma como você expôs, com simplicidade, sabe, com um conhecimento muito profundo sobre a função. Eu acredito que todo mundo que assistir esse podcast, que ouvir esse podcast através do Spotify, vai entender hoje muito mais sobre uma função tão importante dentro do futebol, dentro do clube de futebol. Não tenho palavras para agradecer você, cara. Puxa, eu já te disse, me sinto honrado em participar desse bate-papo contigo, Orlando, e poder, vamos dizer assim, levar ao público do Gestão FC um pouquinho mais de conhecimento
do que além daqueles 11 que o torcedor geralmente vê entrando em campo, né? Existe muito por trás desses 11, mas muita coisa. E se eu pudesse deixar um último recado para quem Por favor. trabalha na área, ou deseja trabalhar na área, é um recado muito simples e direto, entendeu? Tenha humildade, independente de onde você estiver, independente do cargo que você ocupar. A humildade ela vai fazer toda a diferença para que você evolua na sua carreira e para que você possa desenvolver o teu trabalho, porque a humildade traz as coisas convergindo até você. Quando você não a tem, você expele, você tira o que é bom de perto de você. Então, humildade é a única coisa que eu sugiro a todas as pessoas, independente do cargo que ocupem ou do local que trabalhem, porque esse é um princípio básico para que você tenha sucesso. Você não é a sua função, né? Você é uma Exatamente. outra pessoa, ser humano, como todo mundo. É isso aí. Grande Exatamente. recado, cara. Grande recado. Foi uma aula. Até o recado final. Obrigado de coração. Desejo para você todo o sucesso do mundo, cara. E continue. Tomara que a gente consiga trazer você mais vezes ainda para bater um papo. De repente, a gente traz aí uns 3, 4 supervisores e vamos conversar com todo mundo junto, para cada um contar um pouquinho de história. O que você acha? Seria muito legal e ter opiniões diferentes sempre é enriquecedor, tá? Obrigado, Gestor FC, obrigado você, Orlando. Eu me sinto muito honrado em poder ser seu amigo também, pessoalmente, e parabéns por esse trabalho que você vem fazendo, levando um pouquinho de conhecimento de áreas diferentes aos olhos do torcedor. Um abraço. Isso aí. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, gente. Isso aí, galera. Esse Rafael Zucon, supervisor lá do Curitiba, grande figura, grande ser humano e grande profissional. Pessoal, não esqueçam, acesse o nosso canal de cortes para ver, né, melhores momentos, como a aula que o Rafa acabou de dar aqui e nossos outros episódios também. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço a todos. Valeu!